Os irmãos podem assentar-se. Nós vamos ler na palavra de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Para os irmãos que podem ter interesse em estudar a Bíblia na escola bíblica dominical, a classe da terceira idade está estudando o livro de João. Hoje nós estivemos participando da aula ministrada pelo presbítero Nelson. Evangelho capítulo 6, versículos 5 a 13. Mas eu vou ler desde o primeiro. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, e estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós temos cantado louvores, temos, ó Deus, feito as nossas ofertas como um ato de louvor a Ti. E nesse momento nós queremos, ó Deus, refletir sobre a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que Tu tens, ó Pai, mensagem para nós nesse texto, ó Pai, cujo acontecimento foi real. E nós, ó Senhor, queremos, ó Pai, que Tu nos abençoes na meditação do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O propósito da palavra desse dia, porque vamos pregar a mesma palavra à noite, é lembrar que quando nós colocamos a nossa vida, a nossa saúde, os nossos bens, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos problemas, as nossas ansiedades nas mãos de Jesus, Ele tem sempre a melhor solução para nós. Vejam, meus irmãos, que eu falei também de saúde, e eu creio em milagre. E eu creio que brevemente eu vou ver minha esposa sentada aqui. Que Deus vai operar, meus irmãos, na vida dela. Irmãos, a multiplicação dos pães é o único milagre de Jesus, narrado pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E meus irmãos, e não deve ser sem significado que os 4 evangelistas se preocuparam de narrar esse fato.
Os outros dois fatos narrados pelos 4 evangelistas são a crucificação de Jesus e a sua ressurreição. Nos demais acontecimentos da vida de Jesus, um narra uma coisa, outro narra outra, mas, meus irmãos, sabemos que tudo faz parte do contexto da palavra de Deus. Irmãos, a multiplicação dos pães continua nos nossos dias. É só crer para ver. Não é, meus irmãos, é ver para crer, e sim crer para ver. Que Deus continua, meus irmãos, fazendo verdadeiros milagres em nosso meio e nos nossos dias. Eu quero trazer para os irmãos, os que são mais antigos da igreja devem se lembrar desse fato. Um querido irmão, pastor Ernesto Schwartler, eu fui visitá-lo a questão de um ano e meio, lá em Cocalzinho, em Goiás. Esse irmão era pastor do Exército da Salvação e ele tinha um lar de crianças desamparadas chamado Lar Betel. Um dia ele foi convidado a ir à Polícia Federal e a Polícia Federal disse para ele, expôs um problema muito sério, dizendo, olha, nós descobrimos o esconderijo de crianças que estão sendo desaparecidas. E naqueles dias, isso nos anos 80, 90, a imprensa noticiava crianças desaparecidas naquele estado. E a polícia disse para ele, falou assim, nós queremos prender esses bandidos, mas nós não sabemos o que fazer com as crianças, porque eles estão no meio do mato, escondidos lá no meio do mato, num lugar horrível e que nós já descobrimos. E nós queremos contar com o senhor, porque o senhor já dirige uma instituição de crianças abandonadas. Mas era um grupo pequeno. Nesse esconderijo dos bandidos, tinha mais de 160 crianças, que variava de 0 a 17 anos. E com um problema seríssimo, porque as crianças, os meninos maiores, estavam aproveitando de meninas menores. Coisa horrível. E, meus irmãos, ele aceitou o desafio, mas falou, eu preciso de ajuda. Onde nós temos o lar Betel, não cabe essas 160 pessoas, crianças. E eu preciso de colchões, preciso de camas, e preciso bastante coisa. Eu falei assim, não, mas o governo se compromete a ajudar. No início, o governo do Distrito Federal se comprometeu e ajudou alguma coisa. Eles emprestaram, meus irmãos, umas instalações de um parque infantil. E nossa família chegou a visitar em pelo menos 2 oportunidades aquele lugar. E essas crianças foram abrigadas lá e a polícia pôs a mão, prendeu os bandidos e divulgou a notícia. E algumas crianças foram devolvidas às suas famílias. Um ato, meus irmãos, corajoso e de fé. Mas um dia, meus irmãos, e desculpem as autoridades, mas a palavra de governo parece que não é cumprida na sua íntegra, e principalmente quando muda de governante. E um dia, meus irmãos, ele não tinha pão para o café da manhã. As crianças já tinham sido ministradas sobre fé, sobre Jesus, sobre o Evangelho. E ele então chamou as crianças para orar no refeitório, onde eles iam tomar o café. As crianças se ajoelharam. E oraram a Deus. Manda pão, Senhor. Manda pão, Jesus. Oraram com insistência durante um tempo. E eis que, se não quando, meus irmãos, alguém bate a porta. Era um senhor que falou com o pastor Ernesto. Me falaram que aqui tem um abrigo de crianças abandonadas. Ele falou, sim. Ele falou, eu sou motorista da tal empresa e eu estou entregando bolachas, pães de forma, estou entregando, mas quebrou a ponta de eixo, eu tenho que pôr na oficina e a mercadoria não vai dar para ser entregue. O senhor quer?
Você não fala nem um aleluia? Irmãos, pães, bolos, bolachas, biscoitos, meus irmãos, lotaram as despensas daquele lar, e as crianças viram que realmente Deus responde às orações. Resposta, meus irmãos, imediata. Deus, para responder, meus irmãos, a oração de criança, Ele faz até ponta de eixo quebrar. Eu me lembro, meus irmãos, de um outro fato, mais ou menos da mesma época, dos anos 90. O seminário aqui da Missão Antioquia, em Araçariguama, mantido, meus irmãos, com muita dificuldade. Onde esses irmãos estavam orando para que Deus suprisse as necessidades da despensa. Eles estavam, meus irmãos, sem carne já há alguns dias, comendo só arroz, feijão e farinha. E não é, meus irmãos, que cai um caminhão carregado de frango, cai naquela ribanceira e vai parar lá embaixo no Vale da Bênção. Quem conhece aqui o Vale da Bênção sabe, o caminhão foi parar lá embaixo. Meus irmãos, foi só pena que voou. Comeram carne, meus irmãos, por vários dias, porque não adiantava querer recuperar. E o povo que invadiu também levou muito frango para casa. Meus irmãos, Deus faz até caminhão sair da estrada para suprir a fome de seus servos. Louvado seja Deus. Irmãos, tudo que possuímos, meus irmãos, será mais útil se estiver na mão de Jesus. É por isso, meus irmãos, que eu louvo a Deus pelos hospedeiros que abrem as suas portas de sua casa para receber as células. Saiba, irmão, que você, ao abrir as portas da sua casa, você está permitindo que a palavra do Senhor entre na sua casa. E assim como aconteceu com Obed-edom, a sua casa será abençoada. Louvado seja Deus. Irmãos, uma professora incrédula, ela perguntou à sua classe em tom de incredulidade e com a intenção de colocar dúvida na mente e no coração das crianças, suas alunas, os pequeninos, a respeito desse acontecimento. Ela disse assim: seria possível 5 pães e 2 peixinhos alimentar mais de 15 mil pessoas? A Bíblia fala em 5 mil homens, porque não se contavam as mulheres e as crianças. Há alguns comentaristas que falam que eram 20 mil, que geralmente o casal tinha mais de uma criança. Mas tudo bem. Irmãos, quando ela fez essa pergunta, as crianças ficaram assim, como que sem resposta, e uma das alunas falou assim: professora, como é que a senhora explica que sobraram 12 cestos de pães? Entupiu a professora, na linguagem do caipira. Ela mesma não sabia o que dizer. Sobraram 12 cestos, alimentou toda a multidão, ainda sobraram 12 cestos. Irmãos, a tendência humana é aceitar o racional, aceitar o que é lógico, aceitar, meus irmãos, aquilo que é demonstrável, aquilo que é comprovável. E a tendência, meus irmãos, é de rejeitar o que é espiritual, o que é improvável, o que é sobrenatural, o que é milagre. Isso daí é estranho. Quando Deus opera, meus irmãos. A preferência humana é de ter mais prazer em receber do que dar. Jesus, meus irmãos, já nos provou que Ele tem, meus irmãos, o melhor para nós. Ele quer suprir o nosso corpo, Ele quer suprir a nossa alma, a nossa vida, e Ele quer suprir o nosso espírito. Quando há a falência de um corpo, há, meus irmãos, a saída da vida, e o que fica é o corpo. E a palavra de Deus diz: e o Espírito volta a Deus que o deu, o Espírito salvo. Irmãos, nós não priorizamos os valores. Nós preferimos, meus irmãos, mais o suprimento do corpo
menos da alma e menos do espírito. Parece que se faltar alimento é o que causa, meus irmãos, problemas. E às vezes a pessoa não valoriza quando está faltando a vida espiritual, a bênção de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus no seu lar e na sua vida. Irmãos, o milagre é de multiplicação de pães. Não é, meus irmãos, de criação do nada. É multiplicação daquilo que existe, daquilo que há à disposição. Jesus, meus irmãos, no milagre, ele aumentou a quantidade. Eram 5 que viraram milhares de pães. É multiplicação. Não é, meus irmãos, repartição em pedaços menores que crescem. Não, é multiplicação. O coração do homem, meus irmãos, e o coração da mulher só pode ser mudado, só pode ser transformado, só pode ser restaurado, só pode ser convertido se o homem ou a mulher, meus irmãos, permitir que Jesus faça alguma coisa, que ele faça um milagre. A conversão, meus irmãos, nós podemos atribuir que seja um milagre, é um ato divino, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Nós somos, meus irmãos, portadores do recado, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a narrativa que nós lemos é fato real. Não é, meus irmãos, uma parábola contada por Jesus. Aconteceu, meus irmãos, no ministério de Jesus. E nós queremos meditar, meus irmãos, um pouco sobre isso. Primeira coisa é que diante do poder de Jesus, cessam, meus irmãos, a lógica e a incredulidade. Diante do poder de Jesus, cessam a lógica e a incredulidade. No versículo 5, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E o mesmo texto, mais à frente, diz assim: Jesus sabia o que ele estava testando Filipe. Filipe daí respondeu. Filipe era bom de cálculo, mas era, meus irmãos, ruim de uma visão espiritual e também de fé no poder de Jesus. Ele respondeu: olha, fazendo o cálculo aqui por cima, 200 denários não dá. Não comprariam pão suficiente para toda essa gente, para que cada um receba um pedaço. Para que cada um receba um pedaço. Irmãos, um denário, eu sei que vocês já foram informados, que vários pregadores já falaram isso, um denário equivalia a uma diária de um trabalhador braçal. Vamos supor que esse trabalhador braçal ganhe R$ 1.500. Uma diária, meus irmãos, então é R$ 50. Um denário, R$ 50. Ele falou: 200 denários, quanto dá? Quanto dá? Isso, tem matemático aqui, amém. 10 mil. 10 mil reais. Sexta-feira eu fui comprar pão lá na Filó. Não estou fazendo propaganda não, é que meu filho vinha almoçar, vinha tomar um lanche em casa. Comprei 6 pãezinhos, paguei R$ 6. Fazendo uma conta bem simples, é R$ 1 por pãozinho. Se tem outro lugar mais barato, eu não sei, mas lá na Filó é isso. R$ 1. Irmão, 10 mil reais dividido para cada um é R$ 1, aliás, 10 mil reais, e cada pão custando R$ 1, quanto dá, meus irmãos? Quantos pães? 10 mil pães. Tinha 5 mil homens. Se só os homens comessem, cada um comia dois pães. Mas e as mulheres? E as crianças? Irmãos, o cálculo dele está certo. Não daria mesmo. 200 denários não seria suficiente. E os peixes? Ele não fez o cálculo dos peixes. Mas, meus irmãos, precisaria muito peixe.
Desculpe, mas eu gosto, por exemplo, de comer um sanduíche de pão com sardinha. Se faz um escabeche em casa de tarde, então nós vamos comer pão com sardinha. Tira a vértebra dela, tira os espinhos ali. E, meus irmãos, para mim não tem lanche melhor. É maque-peixe. Irmãos, a conta estava assim, o ambiente estava assim, meio nebuloso. Jesus vendo os discípulos, fazendo cálculo, falando, não vai dar, não vai dar. Mas benditos sejam, meus irmãos, aqueles que são prevenidos e que são altruístas. Eu vou criar aqui uma história imaginária. A mãe perguntou, Jacó, onde é que você vai? Ele estava se preparando para sair de casa. O Jacózinho falou assim, eu vou conhecer Jesus, o homem de Nazaré. O Zacarias, o meu colega de classe, disse que Jesus vem hoje, vai falar aqui na praia do mar. Eu queria conhecer Jesus. Zacarias deu boas informações dele. E a mãe do Jacó falou assim, filho, leva um lanche, porque a vizinha falou que o ensino de Jesus não tem hora para terminar. Às vezes avança para a noite. Leva um lanche. Ele falou, tá bom. Ele falou, tem aqui 5 pãezinhos e tem 2 peixes que sobraram do almoço. E ele levou, meus irmãos, esse lanche e foi, meus irmãos, se encontrar com Jesus. Um adolescente. A história foi inventada, não está na Bíblia, irmãos. Mas eu creio que tenha sido mais ou menos esse o cenário. E o menino chega e vai ouvir falar de Jesus. Eu não sei se ele estava bem perto, mas devia estar próximo, onde estavam os discípulos. E ele deve ter ouvido essa conversa, olha, 200 denários não vai dar pão para toda essa gente. Quando, meus irmãos, um dos discípulos diz a Jesus, André, ele falou, Jesus, tem aqui no nosso meio um menino que tem um lanche. Eu perguntei para ele o que ele tem na bolsinha dele, ele falou, tem 5 pães e 2 peixinhos. E o próprio André falou assim, mas o que é isso para uma multidão dessa? E Jesus falou assim, pede para ele trazer aqui para mim. Ou seja, fala para ele colocar nas minhas mãos. As mãos de Jesus fazem milagres. As mãos de Jesus multiplicam. As mãos de Jesus curam. As mãos de Jesus libertam. As mãos de Jesus abençoam. As mãos de Jesus, meus irmãos, operam maravilhas. E aquele menino, de uma forma altruísta, entregou. Não foi coagido. Ele entregou. Eu fico pensando, meus irmãos, quando o Jacózinho voltou para casa, falou, mãe, a senhora tem de ver o que aconteceu. Viram que eu estava com um embornal com um lanche, e perguntaram o que eu tinha de lanche, e Jesus pediu o lanche, o meu lanche. Mas eu não fiquei sem lanche, porque Jesus multiplicou o meu lanche e toda a multidão comeu e ficou saciada. E sabe, mãe, sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Eu não vou continuar inventando a história, mas eu tenho a impressão que a mãe dele foi ver Jesus na próxima oportunidade. Mas vamos ficar por aqui, meus irmãos. Olha, pão de cevada, meus irmãos, é um pão mais barato, é alimento dos mais pobres, alimento dos humildes. Peixinhos, meus irmãos, também é um alimento barato, se é um peixinho mais comum. No nosso país talvez seja sardinha, uma tilápia. Mas, meus irmãos, para quem mora à beira-mar é mais barato. Mas, meus irmãos, nada é demasiadamente pequeno, fraco ou desprezível
quando, meus irmãos, colocados nas mãos de Jesus. Porque, meus irmãos, Ele é Criador dos céus e da terra. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Jesus não pode multiplicar o pouco que nós temos se nós não entregarmos nas mãos dEle. Sabe, meus irmãos, aquele problema que nós estamos carregando faz tempo, e parece que é um problema de estimação, que a gente conta para todo mundo, olha, ela continua doente, ela continua isso, continua aquilo. Irmãos, mas nós temos que entregar. Eu quero dizer para os irmãos que eu já entreguei o problema da saúde da minha esposa. E eu creio, meus irmãos, na soberana vontade de Deus, e o tempo é dEle, não é o meu. O tempo é o dEle, para que Ele opere, meus irmãos, quando Ele quiser. Paulo, meus irmãos, o apóstolo, ele disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 27 a 29, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, e a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Um menino, sozinho, sem a família, no meio da multidão. Deus escolhe aquele que parece que é desprezível, é uma criança, que trouxe seu lanche, mas que colocado nas mãos de Jesus, meus irmãos, abençoa tanta gente. Irmãos, nós podemos ser esse adolescente, e colocar, meus irmãos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, a nossa ansiedade, colocar nas mãos de Jesus, e confiarmos que Ele tem o melhor, Ele tem a solução para nós. Terceiro e último lugar, meus irmãos, se você não colocar a sua vida, com os seus problemas nas mãos de Jesus, o milagre não vai acontecer. Se nós não entregarmos, meus irmãos, a Jesus, o milagre não vai acontecer. Em 1982, nós havíamos saído da nossa casa aqui na Vila Iara, na Jerônimo Almeida Silveira, 36, né? 36. Que depois vendemos para o Nelson e a Cleusa. Nós saímos de lá e compramos uma casa lá na Granja Viana com empréstimo, na esperança de vender nossa casa e pagar um empréstimo. Mas a crise, meus irmãos, naquele tempo estava, crise imobiliária, né? Estava mais ou menos como é hoje, não é fácil vender um imóvel. E, meus irmãos, nós orávamos, eu e minha esposa orávamos assim: Senhor, manda o comprador. Senhor, manda o comprador. Manda o comprador para a nossa casa. E um dia, meus irmãos, nós fomos tocados por Deus e falamos assim: mas é só ela? Só aquela casa? Nós, meus irmãos, resolvemos e entendemos que Deus queria que a gente colocasse aquela casa que nós tínhamos comprado há 11 meses, nós colocássemos nas mãos dEle. E nós oramos assim: Senhor, se é esta casa que Tu queres que a gente desfaça, está nas Tuas mãos. Isso foi, meus irmãos, numa quinta-feira, se não me falha a memória. Na sexta-feira, a Leila foi, eu trabalhava na Avenida Ipiranga, a Leila foi, meus irmãos, na imobiliária, na mesma imobiliária que nos vendeu a casa. E chegou lá para a senhora da imobiliária e falou assim: olha, nós viemos pôr a nossa casa à venda. Falou: mas por quê? Vocês não gostaram? Algum problema? Por quê? Falou: não, nós resolvemos vender e voltar para a nossa casa lá para Osasco. Isso foi de manhã. Quando foi, meus irmãos, à tarde, a Leila me liga e falou: senhor, bem, a casa está vendida. No mesmo dia. Aí a senhora da imobiliária, a corretora, falou assim: eu estou lembrado de uma senhora alemã que estavam procurando uma casa assim, assim, e ela olhou esta casa há um ano atrás e ela não quis comprar, e até agora ela não comprou. Eu vou falar com ela. Falou com a mulher foi lá e ficou com a casa. E, meus irmãos,
E uma coisa a mais, quando entrou dentro de casa, estava a minha esposa, a corretora, as crianças estavam na escola, eu estava no trabalho. A mulher falou assim: eu vou ficar com essa casa aqui, parece que aqui tem um cheiro de anjo. Tem algo diferente nessa casa. E tinha cheiro de anjo mesmo. Porque ali, meus irmãos, o Senhor habitava conosco, louvado seja Deus. Irmãos, antes de realizar o milagre, Jesus pôs as coisas em ordem. Ele orientou os discípulos: mande que eles se sentem na grama. Há uma tradução que diz que era grupo de 50 e 50. Não está nesse texto. E meus irmãos, os discípulos saíram orientando a gente: vamos sentar. Jesus mandou sentar, vamos sentar. E ele, tomando o pão, ele deu graças a Deus e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Não é conforme o cálculo do Filipe, não daria um pedaço para cada um. Tanto quanto queriam, ou seja, pode repetir, pode pegar mais. E fez o mesmo com os peixes. Irmãos, nós devemos sempre nos contentar com o que Deus nos dá. Com o que nós temos, meus irmãos, dado por Deus. O seu trabalho não é só fruto da sua capacidade, da sua formação, da sua especialidade. Creia que Deus está nesse negócio. Deus te colocou lá. Eu sempre sou grato a Deus, irmãos, porque com 14 anos, eu entrei no banco como aprendiz de office boy. Não era nem office boy, era aprendiz de office boy e fiquei por 90 dias. Naquele tempo, Marcelo, não era 45, era 90, o período experimental. E depois eu fui admitido como contínuo. Eu fui chefe do Gerval. Eu louvo a Deus porque pude aproveitar as oportunidades de cursos, de treinamentos e tudo que ofereciam. E pude chegar, meus irmãos, onde eu cheguei. Eu louvo a Deus por isso. Porque, meus irmãos, a minha vida estava nas mãos de Deus. E está nas mãos de Deus. Irmãos, Jesus não pode multiplicar o pouco que temos se não entregarmos, meus irmãos, nas mãos dEle. O milagre dos pães, meus irmãos, é algo singular. Não se tratava, meus irmãos, como eu disse, de uma divisão dos pães em pedaços pequenos. Era multiplicação, meus irmãos, de cada pão no tamanho normal. E era uma multiplicação abundante. Era uma multiplicação, meus irmãos, que satisfez a todos os que ali estavam. Irmãos, foi o caso também da viúva lá de Sarepta. O milagre, meus irmãos, só aconteceu quando ela obedeceu a palavra de Elias, o profeta. Elias falou para ela assim: olha, ela falou: só tenho um pouco de farinha e uma botija com um pouquinho de azeite. E falou assim: vai primeiro e faz um bolo para mim. Depois ela faz para a senhora. Ela poderia falar assim: mas como? Eu e meu filho, nós estamos querendo nos alimentar. Não, ela falou, obedeceu. Fez primeiro o pão para o profeta. E, meus irmãos, a palavra dele era esta: porque o azeite, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija também não se acabará. E de fato, meus irmãos, não se acabou, até, meus irmãos, que Deus mandou chuva, e o período durou de 3 anos e meio sem chuva. A multiplicação dos pães e dos peixes não foi, meus irmãos, um suprimento minguado. Eu tenho certeza, a Bíblia não registra, mas eu tenho certeza que não houve briga nenhuma de criança por causa de um pedaço de pão. Porque tinha pão para todos. Pão, meus irmãos, em abundância. Comeram, meus irmãos, até saciarem a fome e se fartarem. Diz a palavra
e ainda sobejaram 12 cestos cheios dos pães que caíam. Sabe aquela história, você morde um pedaço e não está mais com fome e deixa aquele pedaço ali na grama? Irmãos, se os crentes estão fartos, por que, meus irmãos, ainda suplicam a Deus tanta coisa? Irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus, e nós devemos colocar, meus irmãos, as nossas necessidades, os nossos problemas nas mãos dele também. Quero terminar, meus irmãos. Nós estamos seguindo a Jesus, nós temos tido fome nesse caminho, eu pergunto, temos fome? Fome, meus irmãos, não de pão, mas fome espiritual. Temos, meus irmãos, desejado realmente nos alimentar de Deus e de sua palavra? Jesus pode, meus irmãos, e quer suprir cada uma das nossas necessidades. Eu sei, meus irmãos, que há pessoas com problemas maiores do que a média. Mas eu quero dizer que Deus vai suprir cada necessidade. Nós precisamos, meus irmãos, colocar o que nós temos à disposição de Jesus, para que Ele faça um milagre que tanto nós esperamos. Milagre, meus irmãos, na nossa vida, milagre na nossa família, na saúde, na profissão, no dinheiro, meus irmãos, no tempo, na aposentadoria, no patrimônio ou nos bens materiais que nós temos, nos talentos, os dons naturais e os dons espirituais, no potencial intelectual que cada um tem. Se colocado nas mãos de Jesus, vai ser bênção, meus irmãos, para tanta gente. E tudo isso, meus irmãos, sem nenhuma reserva. Volto lá para o adolescente. Ele poderia ter dito para o André: deixa eu ficar só com um pão e um peixinho. Não foi isso que aconteceu. Ele entregou tudo. Entregou tudo. E Jesus fez o milagre. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe. E, meus irmãos, que nós possamos confiar mais em Deus. Ele, meus irmãos, é suficiente para nós. Nós cremos, meus irmãos, que Ele é o Deus de toda a provisão. A provisão, meus irmãos, do trabalho, a provisão, meus irmãos, das necessidades materiais, provisão da saúde, tudo, meus irmãos, Deus pode prover. Que Deus assim nos abençoe. Eu convido os irmãos a nos colocarmos em pé. Nós vamos orar, os irmãos podem estar se estranhando, né? Terminou mais cedo, amém? Vamos orar. E eu gostaria que você orasse para que Deus, e ore nesse sentido, que Deus o ajude a colocar as suas necessidades nas mãos dEle. Não sei, cada um tem as suas necessidades, mas é o momento de nós colocarmos nas mãos de Jesus. Nós vamos marcar, meus irmãos, dia 23 de fevereiro de 2020. Foi o dia que nós colocamos os problemas A, B, C, D e aí para frente. Colocamos nas mãos de Jesus. Ele já respondeu A, B, C, falta o D, o E e o F. Mas o Senhor vai, meus irmãos, a seu tempo. Louvado seja o Senhor. Ore ao Senhor. E depois eu estarei orando, encerrando o culto. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos faz lembrar, ó Senhor, quão grande, Senhor, é o Teu cuidado, quão grande, Senhor, é a Tua misericórdia, o Teu carinho para conosco, ó Pai, o Teu amor para conosco. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós cremos, ó Deus, que colocando nas Tuas mãos, ó Senhor, as nossas necessidades, Tu haverás, ó Senhor, de atender no tempo que é Teu.
mas cremos, ó Senhor, que Tu vais atender. A Tua vontade é soberana. A nossa, Senhor, pode ser até egoísta, mas, ó Senhor, nós colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Deus, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas vidas, ó Pai, a vida dos nossos queridos. Pai, abençoa, Senhor, e atende ao clamor do Teu povo, ó Deus, de acordo, Senhor, com a Tua vontade, pois nós oramos em nome de Jesus. E o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Seu unigênito Filho, a comunhão, a consolação, o poder e o batismo no Espírito Santo, seja sobre a igreja, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.